Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Quem não acha interessante estar no controle das coisas? Dá uma sensação de poder, de que a gente é capaz, de que a gente tem poder de evitar coisas ruins, de controlar. Mesmo porque quando nós queremos estar no controle, nós já perdemos a noção de que há um ser superior chamado Deus que controla tudo. Nós não somos Deus, de jeito nenhum, nunca fomos. Mas a gente não toma essas atitudes, a gente não age assim conscientemente. Isso desenvolve às vezes muito cedo, às vezes numa infância, sabe, disfuncional, numa família disfuncional que não funciona. Então, como um mecanismo de sobrevivência, sabe, instintivo, nós começamos a querer controlar as coisas. É do ser humano querer ter segurança. E aí nós desenvolvemos essa atitude e acaba se tornando um padrão de comportamento. O cérebro aprende e ele vai repetindo, porque o cérebro ele não quer gastar energia, ele quer repetir aquilo que ele já sabe. Isso é provado, amados. E nós temos aqui, lá em Mateus 6,34, que nos diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Também o Salmo 55:22 nos diz: entregue as suas preocupações ao Senhor. Saiamos do controle. Marisa, saia do controle. Entrega tudo ao Senhor. E Ele o sustentará. Ele nunca permitirá que o justo venha a cair. Sabe? Ele não permitirá, desde que nós façamos a nossa parte. Quando nós caímos, é porque realmente nós não estamos permitindo que Deus nos segure. Mas pela misericórdia dele, ele vem e nos levanta, amados. Sabe? E tem muitos outros versículos, vou ler mais umzinho só. Jeremias 10:23, que nos diz assim: eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não cabe ao homem determinar os seus passos. Nossa, isso aí nos motiva realmente a substituição do nosso desejo de controle, sabe? Nosso fracassado desejo de controle e a nossa fracassada eficiência em controlar, ela nem existe. Mas pela total confiança, entregar tudo a Deus. Olha, amados, é porque verdadeiramente, ainda que nós controlemos algumas coisas, esse controle não durará muito. E nós nunca saberemos cuidar disso aí como nosso Pai, nosso Deus, aquele que nos ama, cuida para nós, controla para nós. E nós podemos nos tornar obsessivos, sabe? Rígidos. Isso não é confiança. E por incrível que pareça, você já parou para refletir que Deus tendo todo o poder, sabe? Tendo todo o controle, ele nos deu livre-arbítrio, sabe? A nossa liberdade de nós escolhermos como nós quisermos. Ele sai do controle das nossas vidas e nos deixa escolher aquilo que quisermos. Eu me lembro que nos últimos tempos, quando eu tive que tomar decisões muito radicais na minha vida, muito sérias, ele falou para mim que ele estaria comigo em qualquer decisão que eu tomasse. Eu falei para ele: e agora? O que eu faço? Ele disse para mim: filha, se você virar para a direita, eu vou estar com você. Se você virar para a esquerda, eu também estarei com você. Eu parei. Falei: mas aqui, o senhor é meu pai. O senhor me fez. O senhor me ama com um amor perfeito. Eu não sei escolher qual é o melhor caminho. Sabe o que ele disse para mim? Na minha consciência, claramente: você sabe o que eu quero para você. Eu estava meio confusa, meio tonta com todas as circunstâncias, com as decisões que eu deveria tomar, e eu tive que parar para analisar, sabe? E realmente, olha, à primeira vista, eu não podia acreditar que aquilo que eu estava entendendo ser a vontade dele para mim seria a melhor coisa.
porque era desafiador demais, sabe? Outro caminho que eu poderia escolher, eu já conhecia, era confortável. E eu falei, meu Deus, e agora? Papai. E foi difícil, mas eu escolhi. Escolhi aquilo que eu entendi que ele queria para mim. Ainda que parecesse tudo muito louco, tudo muito confuso, sem garantias nem... Não tinha garantia nenhuma, sabe? E doía muito, mas doía muito. Mas eu escolhi. Então, amados, nós nunca vamos perder por confiarmos em Deus, sabe? Mais um, Provérbios 16:9. Eu ia fechar aqui, mas eu achei aqui que eu separei alguns versículos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, ainda que eu planejar até o meu caminho, o Senhor que determina, se eu permitir, sabe? Ele nos guia em tudo, sabe? E é muito bom nós dependermos desse Pai lindo, desse Pai, sabe, perfeito, desse Pai. Nossa! E quando nós entendemos, quando nós permitimos tê-lo como Pai, aceitar essa paternidade, crer nessa paternidade, nós podemos descansar. Nós podemos ficar livres de muita ansiedade, de muitos cuidados, de muito desejo de agradar ao outro, não temos tanto medo da rejeição, não queremos provar nada para ninguém, sabe? Porque o que nos leva a querer provar alguma coisa para alguém é o medo que nós temos da inadequação, de não sermos perfeitos. E o Papai do céu, esse Deus que nos ama, nos conhece no mais profundo. Ele já nos aceitou, ele já nos deu a vida eterna, desde que nós queiramos recebê-la. Então, amados, deu um belo tombo aqui no celular. Agora eu voltei com ele pro lugar. Jesus, de vez em quando acontece isso. Improviso de... Ó, e tá querendo pro chão de novo. Meu Deus. Ah, agora não vai mais não. Então, sabe, amados, nós aceitamos a imperfeição. Aí caiu aqui, eu voltei pro lugar, eu não vou anular tudo que eu gravei até agora. Mesmo porque, se quem estiver assistindo não tiver tolerância para esse probleminha aqui, não vai ouvir nada do que eu tô falando. Nada. Então não vai fazer diferença. Mas o que me dá essa garantia? É saber que eu não controlo nada. Quem controla é ele. É ilusão. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo uma confusão, sabe? Na mídia, então. Hoje em dia, então, mais do que nunca, em que a mídia está explodindo, nós temos acesso a várias igrejas, a várias teorias, a vários profissionais, a várias teologias. Meu Deus! Até a gente que estudou, que conhece algumas coisas, até para nós, às vezes o negócio fica... Você tem que pedir muita ajuda a Deus, sabe? E aí eu vejo, às vezes, a briga entre a ciência e a teologia. As pessoas dizem que a psicologia, que a teologia, quer disputar com Deus. Não, ninguém disputa nada com Deus, não. Sabe? São, como que eu vou dizer? Adereços que podem nos ajudar. E que Deus permite. Não precisa essa briga, sabe? Agora, quando nós, eu faço terapia. Eu tenho minhas terapias e eu preciso das minhas terapias, sabe? Eu sou terapeuta e eu preciso também fazer terapia, com certeza. O meu maior terapeuta. O terapeuta é infalível quando os terapeutas falham. Porque eles falham, eu também falho como terapeuta. Esse meu terapeuta, ele não falha, sabe? Mas tem momentos que eu preciso me lançar nos braços de um terapeuta de carne, de osso. Eu preciso de uma presença humana. Isso é natural para todo ser humano. E aí, nós somos ajudados, amados. Deus, ele é tão lindo, ele lança, sabe? Ele lança para nós tantas âncoras que nós podemos agarrá-las. A âncora é o quê? Algo que nos segura. É algo que, em meio à tempestade, o navio, no meio daquele monte de água, o que segura ele? Uma âncora, né? Não nos deixa naufragar.
E com certeza, todos nós estamos vivendo situações que podem nos levar a naufrágios. Sabe, vivemos tempos conturbados. Você, como eu estou falando, você tem contato com a rede, você vê aí loucuras. Você vê coisas que você fala assim, não é possível. Ah, é possível sim. Gente, achando que é cachorro, latindo. Eu até ri que eu vi um rio aqui, que é assim. Ah, virou cachorro, tá latindo? Até encontrar um outro cachorro de verdade, vai ter que se colocar de pé e sair correndo. É verdade. Mas você fala assim, o que está passando pela cabeça do ser humano, sabe? Para ele chegar nesse ponto, para ele perder a identidade de quem ele é, a essência de quem ele é, sabe? Ah, amados, as dores são capazes, os traumas, aquilo que sai tudo do plano de Deus, que é sermos criados em amor, com disciplina, com cuidados, num ninho, numa família. Sabe? Nós fomos feitos à essência e semelhança de Deus, dentro da forma do Criador. Então, quando nós somos colocados em outra forma, e não seja a forma do nosso Criador, imagina, você querer colocar um negócio redondo numa forma quadrada. Nunca vai entrar. Vai alejar tudo. Isso tem acontecido, sabe? E é tão simples, parece tão complicado, mas não é, sabe? E aí, é voltar à essência. É pedir ajuda a Ele. É se submeter, é obedecer, é permitir a renovação de mente, sabe? E Deus nunca deixa de nos responder. Ele permite que nós passemos na prensa, como azeitona, passando na prensa para extrair ali o azeite, extrair algo muito melhor. E sempre que nós estamos passando pela prensa, que nós estamos passando por dificuldades, nós estamos sendo lapidados para crescermos mais espiritualmente, para sermos equilibrados emocionalmente, para nos parecermos mais com o nosso Pai. E um dos principais aspectos que nos atrapalha é querermos estar no controle. Nós não damos conta. Nós vamos nos estressar, nós vamos nos arrebentar, sabe? E vamos ter que ser controlados por outros. Porque podemos chegar no ponto de dependência até. A cabeça tem um limite. Quando a coisa passa, e aí? Você para de raciocinar com lucidez, você para de agir equilibradamente. E dependendo da sua idade, você pode ser interditado pela sua família. Aí você vai ser controlado pelos outros. Então vale a pena nós querermos crescer emocionalmente, sabe? E tem muitas ajudas, amados. É claro que eu tenho que passar tudo pela peneira. Eu tenho que ter uma mente guiada por Deus para eu sair de algumas esferas de preconceitos, de pensamentos engessados. Pensamentos, né? Conceitos que me levam a controlar tudo, achar que eu sou certa, ser rígida, cabeça dura, sabe? Qual a receita, pastora? Ó, eu levei muita pancada. Eu brinco, eu falo assim. Eu já bati tanto na minha cara, Deus já costurou tanto, sabe? E eu falo, nossa, como eu te dei trabalho, papai. Como eu te dei trabalho, papai. Meu Deus, de onde eu vim, quem eu fui, que eu pensava. Mas uma coisa eu sempre quis. Amar a Deus, serviu, sabe? Querer conhecer a vontade dele. E viver essa vontade dele. Mas as minhas histórias, eu redonda querendo entrar numa forma quadrada, deu problema. Até que eu fui ficando redondinha, entrei na forma redonda. Tô entrando, né? Tô ali me acomodando e a cada dia, até o nosso último inspirar e expirar, nós estaremos nos ajustando essa forma, que é sermos realmente a imagem e semelhança dele. Amém? Vamos orar? Ô papai, nós aqui de novo nós aqui. Não é deste dia, ou em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer tempo. Esse tempo aqui de relógio é o nosso, o seu não é. E quando o senhor quer falar conosco, só pode pegar um vídeo lá de 10 anos atrás, só pode fazer o que o senhor quiser, porque o senhor sabe o que exatamente nós precisamos. Então, aquele que está aqui diante desse vídeo agora, possa ser abençoado, possa receber lentivo, esperança, alívio, aquilo que precisa, que a sua palavra não volta vazia, mas nos ajude
Ajude, cubra a tua palavra, essa palavra com teu sangue, cubra as nossas vidas, Senhor. Quebra em nós com teu martelo amoroso, perfeito, sabe? Que dói, que faz sangrar, mas que sou eu enfermeiro, eu sou o médico, sou eu tudo ao mesmo tempo. E cata cada pedacinho, e ajeita, e costura, e faz novo. Muito obrigada por ser tudo isso e muito, muito mais para cada um de nós. Mas nos ajude a entender que quem controla tudo das nossas vidas é o Senhor, não somos nós. Que aprendamos a depender de Ti, a nos submeter, a obedecer, a desejar conhecer a Sua vontade para as nossas vidas. E a graça está em Ti para ser derramada sobre nós, para conseguirmos realizar tudo isso, sempre com a Sua ajuda, nunca por nós mesmos. Não sabemos nada, conseguimos nada. Em nome de Jesus, o Santo, o Perfeito, a nossa ponte, a nossa luz. Ah, Senhor, Ele é tudo para nós. Muito obrigada. Muito obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós. O Senhor fez tudo, tudo perfeito. Basta reconhecermos isso e aceitarmos. O Senhor já pagou tudo por nós. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Compartilhe com muitos amados. Deixe esse like. Vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Para que esse vídeo possa chegar a tantas quantas pessoas for da vontade do Senhor. Mas precisamos de ajuda. Não caminhamos em Ti e por Ti sozinhos. Isso não agrada o Senhor. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.